Qual a voz que você mais gosta de ouvir? Aquela que te traz segurança, aquela sensação de que a vida está no lugar, que está tudo bem. Eu sou Cida Stier, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um episódio da série Mais que Oratória. Hoje eu quero contar para você a respeito de uma pesquisa que eu realizei no MBA há alguns anos com a intenção de avaliar o impacto que a voz tem sobre o ouvinte. Todo mundo aqui já deve ter passado por uma situação em que foi assistir uma aula e de repente falou: não vou aguentar essa voz, é ou não é? Ou o contrário, a pessoa começou a falar e falou: meu Deus, eu quero ficar aqui mesmo, é ou não é? E essas sensações, elas são a somatória de informações que nós vamos catalogando ao longo da vida que vão caracterizando o indivíduo. Porque afinal de contas, quando nós nascemos, nós já vamos consolidando características desde lá de trás que fazem parte daquilo que a gente é. As nossas preferências por alimentos, as nossas leituras, os esportes, enfim, tudo tem a ver com a forma como nós fomos acessando o mundo e nos identificando com ele. E a nossa voz? Que papel que ela tem? Ela cumpre um nobre papel de trazer a possibilidade de você se expressar, da melhor forma possível. Mas ela sempre está presente na comunicação oral. E dessa forma, nós devemos considerar o impacto que ela traz como sendo a sua marca pessoal ou profissional. Você já parou para pensar sobre isso? Que a sua voz é a sua marca pessoal e profissional? E a minha pergunta é: ela é uma boa marca pessoal e profissional? No consultório, há muitos anos, trabalhando com pessoas, com profissionais da voz, eu tenho uma alegria enorme, e isso eu não posso esconder, de ver o quanto que a comunicação empodera o indivíduo. Ou seja, a partir do momento que você descobre a sua voz, não é que essa voz vai ser fabricada em algum lugar, não. Essa voz é sua, mas às vezes está lá atrás, escondida. E quando um profissional precisa trabalhar a voz e quer ter uma relação mais próxima, usar com mais técnica, com mais qualidade, acaba trazendo uma qualidade de fato muito melhor e muito mais habilidade para lidar com as situações de fala do dia a dia. Por isso, essa minha pesquisa, ela atendeu uma necessidade minha de demonstrar que uma voz realmente tem um impacto na vida do indivíduo, queira ele, saiba ele ou não. E a pesquisa teve um objetivo a mais: avaliar a intenção de fazer negócio com alguém baseado pela voz. Bem, a pesquisa foi feita da seguinte forma: primeiro, selecionei 2 profissionais da voz e 2 não profissionais da voz. Os profissionais da voz eram um homem e uma mulher. O homem, um locutor, já profissional, com a voz trabalhada, e ela, uma apresentadora de TV. Ambos não atuando no mercado em que eles seriam avaliados. Os não profissionais da voz eram um estudante, com pais muito bem-sucedidos, e uma empreendedora, uma mulher com a idade média e com uma voz um pouco mais aguda. Normal, não era tão aguda, mas assim, um padrão não profissional em relação ao profissional. Pois muito bem, como é que foi feita a pesquisa? Eles foram convidados aí no consultório individualmente e cada um bateu um papo comigo que eu gravei e eles me contaram nesse bate-papo alguma situação, como um final de semana, uma viagem que eles fizeram, alguma coisa que isentasse qualquer inferência, ou seja, que não desse a possibilidade de quem fosse ouvir essa gravação soubesse um pouco mais a respeito do que essa pessoa faz, ou de como que ela é, como que ela vive. Só a voz. Uma conversa básica. Após esse bate-papo, que foi gravado com a autorização de cada participante, eu levei esse material para ser avaliado por 40 jornalistas. E esses jornalistas, eles tinham que avaliar sobre o seguinte aspecto. Primeiro, eles receberam um protocolo que tinha lá algumas características: seguro, inseguro, alegre, desanimado,
informações que eram antagônicas. E nós usamos uma escala de diferencial semântico, ou seja, ele tinha que achar ali, ele tinha que colocar mais para perto do seguro, se ele fosse seguro, ou a reguinha mais para perto do inseguro, se a pessoa tivesse transmitido insegurança. Tinham várias questões que davam para mapear as características tanto dos profissionais como dos não profissionais. E após responder essa escala, eles tiveram também que responder às seguintes questões: quanto você acha que essa pessoa fatura por mês? Isso é bem interessante. Só ouvindo a voz, querer saber quanto que a pessoa ganha, isso é um absurdo, mas era lá para avaliar o impacto. Depois, a outra pergunta era: você teria desejo de fazer negócio com essa pessoa? Se você tivesse alguma intenção de fazer negócio, você faria negócio com essa pessoa baseado na voz? Também foi muito interessante. E a última questão é: qual atividade profissional que você acha que essas pessoas têm? Isoladamente, cada um respondeu ao questionário, as suas questões. Eu ia colocando a amostra de voz, respondia um protocolo. Colocava outra amostra de voz, respondia um outro protocolo. E aqui um comentário: quem participa de pesquisa é muito legal, hein? Eu tenho uma gratidão enorme pelas pessoas que já se dispuseram a participar de amostra, de avaliação, porque eu, de fato, adoro pesquisar coisas que possam contribuir com o dia a dia da comunicação. As respostas foram incríveis. Lógico, você sabendo assim, o profissional da voz, claro que vai estar em vantagem em relação aos demais. Sem dúvida, isso era uma coisa até já meio presumível, só que não com o nível de especificidade. Então, por exemplo, os profissionais da voz, eles foram reconhecidos como pessoas que têm mais, que transmitem mais segurança e mais credibilidade. Aqui é um ponto importante. Pela voz, o nosso subconsciente define quem tem mais credibilidade e quem tem menos. Não que deixe de gostar dos outros, mas diz, não, em relação a isso, eles têm mais credibilidade. Mas as vozes não profissionais transmitiram mais alegria e, ao mesmo tempo, transmitiram mais naturalidade também. Sob o ponto de vista de fazer negócios, olha só, 93% aceitava fazer negócios com os profissionais da voz. Isso é só um detalhe, mas quem trabalha, e todos nós somos vendedores de ideias, é um indício de que a voz pesa na hora de dizer, opa, isso aqui, confio, gosto. A pergunta que eu fiz para você no começo, qual é a voz que você mais gosta? Qual é a voz que você mais gosta de ouvir? Claro que essa voz tem uma relação totalmente relacionada a tudo que essa pessoa significa para você. E não tem a ver com uma voz sendo bonita, ou feia, ou fina, ou grossa. Não, é a voz que toca teu coração. A voz que traz a verdade que você precisa para confiar em alguém. Isso foi muito bacana nos profissionais da voz, que eles conseguiram transmitir isso com naturalidade. Por outro lado, as vozes não profissionais hesitaram um pouco. Algumas observações que vieram na pesquisa vieram no sentido de não, eu não faria negócio porque eu sinto que a pessoa ainda é muito despreparada. Todo mundo ali tinha mais ou menos a mesma idade, o estudante não era tão novinho assim, mas todos se complementavam, digamos assim. E o dado mais interessante foi que, em termos de ganhos, eles acharam que os profissionais da voz ganhavam muito mais do que na realidade, ficaram bem felizes de imaginar isso. E os que não são os profissionais da voz, que tinham uma vida já bem estabilizada e tal, não foram vistos como bem-sucedidos. Veja, é uma pesquisa, é uma forma da gente analisar parâmetros isolados e levando em consideração a sensação.
É uma pesquisa que traz uma reflexão sobre o papel da voz na nossa vida, mas é claro, não pode ser levada como algo que oriente as decisões, mas ela impacta. Impacta e nós precisamos ter essa consciência. Por isso eu te pergunto, você acha que a sua voz é uma marca forte e positiva na sua vida? Eu, por um tempo, trabalhei com uma fornecedora, uma pessoa que trabalhava muito para mim, e ela tinha voz muito aguda, muito aguda. E ela sempre me dizia, mas eu não percebo isso. E ela também não me incomoda, essa minha voz, porque ela não me causa nenhum estranhamento. Mas todas as pessoas que conviviam com ela tinham um impacto muito imediato e negativo sobre a voz. E é um ponto que, dependendo da atuação que o indivíduo tem, tanto faz trabalhar a voz ou não. Mas eu fico pensando, será que num determinado momento, quando você tem uma oportunidade, até mesmo uma oportunidade de falar em público, de gravar um vídeo, você ter uma voz que não te representa, não é a tua melhor voz, isso não impacta na sua vida, nos seus resultados? Esse é um ponto de reflexão. Eu, trabalhando com profissionais da voz no dia a dia e com não profissionais da voz, eu vejo claramente uma diferença na forma de pensar e talvez por isso que eu me sinta tão instigada a buscar formas de mostrar para você que está me ouvindo o quanto que é maravilhoso a gente se apropriar desta maravilhosa energia vocal. E o meu conselho para você, fonoaudiologicamente falando, é que você arrisque fazer alguma coisa que você nunca fez com a sua voz. Ah, cante no banheiro, cante, solte a sua voz, faça uma brincadeira, brinque com a voz para conhecer. Grave e diga o que você pensa a respeito dela. Eu acho que se você me acompanha, você já deve ter ouvido inúmeras vezes eu falar sobre o papel da gravação. Mas é que às vezes a gente precisa repetir. Porque não é simplesmente pegar um gravador, vou sair gravando só por gravar. É para entender. É para entender a sua dinâmica. Nós estamos nesse momento que eu estou gravando esse vídeo numa época de carnaval. E ontem, assistindo um telejornal, uma repórter minha entrou com a voz bem aguda, falando num ao vivo. Ela tem uma voz maravilhosa, maravilhosa, mas no entanto, ela estava num lugar barulhento e acabou perdendo o controle da voz. Aí nós trocando uma ideia a respeito disso, eu falando o quanto que eu entendo que a voz num lugar barulhento tende a ir lá para cima, mas também o quanto que ela falou, o quanto que eu entendo que eu tenho que controlar isso. Por quê? Porque ela sabe que essa informação vai chegar para o outro de uma maneira que vai complicar a vida, vai fazer com que a sensação seja, não vou ouvir o que ela está falando porque a voz barra antes. Pode acreditar. Eu lembro que quando eu era criança, eu ficava, digamos, em casa, sei lá, e quando eu ouvia minha mãe chegando, eu tinha uma sensação tão maravilhosa, porque a voz dela sempre foi uma voz muito generosa, uma voz que me confortava. Provavelmente você também tem vozes que fazem parte da sua vida que te trazem essa sensação de conforto, de tranquilidade. E é isso que a gente tem que buscar em relação àquilo que a gente faz. Não dá para sair com uma voz a cada hora, ou então tentando ter uma voz que não tem, ou tentando buscar alguma coisa que seja fora de si. O que eu busco como premissa do meu trabalho é desenvolver ao máximo aquilo que você traz naturalmente, é colocar a voz no lugar. Para ela ir para o lugar, você precisa entender onde que ela está, que ela não é. Uma das dificuldades bem presentes na fala de muita gente é que fala um pouquinho e já sente a voz cansada, porque às vezes traz mais tensão para o pescoço na hora de falar, traz mais tensão para a laringe e isso acaba impactando de forma negativa na produção da voz. Como você pode desenvolver? É muito difícil para mim aqui, num vídeo, te dar exercícios, porque os exercícios
eles impactam de uma forma que eu não tenho controle se você aí, de onde você está me assistindo, se você vai fazer o exercício de forma correta ou não. Mas uma coisa é certa, comece a observar que mesmo sem um exercício específico para você, que eu não posso te dar por aqui, você pode ter autopercepção. O que significa isso? Coloque a sua mão aqui enquanto você fala e veja onde vibra mais. Se você está falando e você sente que a voz fica mais aqui atrás, esse é um fator que limita o uso, mas em muito, o uso da sua voz. Porque na hora que você tem que falar mais alto, você não vai conseguir. Se você vai falar alguma coisa e a voz vem para o nariz, também você precisa observar, opa, posso criar mais espaço aqui dentro para a voz vibrar? Esse é o ponto. A voz é produzida pela vibração das pregas vocais e ela vai se propagar por todo esse espaço que ela tem que ocupar esse espaço. No nosso dia a dia, ou porque foi dormir tarde, ou porque falou muito, ou porque tomou muito café e tem refluxo. Enfim, são tantas variáveis que podem, vamos aqui, detonar a voz, que se você não tem consciência de como ela está, você não tem também a consciência de como cuidar dela. Portanto, a dica é voz na boca. Sempre a voz na boca. Sempre. Sempre sentindo que sua voz tem que sair daqui. Mas Cida, isso é muito esquisito. Como é que eu vou saber se minha voz está na boca? Ué, você vai dar a direção para ela. Uma forma de você sempre perceber a sua voz é trazer a vibração para cá. Então, um simples que você perceba que a voz está mais na boca do que na garganta ou no nariz, te deixa com mais estabilidade vocal. Isso é bom, é ou não é? Mas mais do que isso também, além dessa percepção, eu te convido a prestar atenção na forma como você se posiciona em relação às situações profissionais em que você tem que falar numa reunião, você tem que às vezes argumentar em relação a alguém que está falando alguma coisa que você não concorda. Como que é a sua voz? Você parte já para um tom mais bravo ou você respira e age de uma forma tranquila? Mais uma vez, lembre-se que a nossa voz é a ponte entre o que eu quero falar com o outro. Portanto, eu tenho que me fazer entender de forma que a minha intenção também seja passada de forma correta. A voz, ela vai passar a intenção a tua verdadeira intenção. Então, tome cuidado. Você está numa reunião e começa a falar e de repente já muda o tom, por mais que aquilo que você esteja falando pode ter a máxima verdade, ou seja exatamente a sua opinião e seja a melhor, você tem que saber transmiti-la. Por isso, as características que você impõe à sua voz é que vão fazer dela a sua marca pessoal e profissional positiva ou negativa. Cada vez mais eu recebo pessoas com problemas não de voz, mas de posicionamento de voz. Lógico, eu também atendo muitos casos de voz porque eu me especializei em alterações vocais, mas me chama muito a atenção que hoje o mercado está sem paciência. Vamos pensar, se um narrador esportivo muda o tom para falar com o repórter e já causa um rebuliço em que todo mundo já reage, já faz uma coisa que não aceita, imagine no dia a dia quantos de nós estamos dispostos a ouvir um chefe que é meio destemperado, que fala do jeito que quer, achando que pode, ou de alguém que na equipe que é mais emocionalmente instável e acaba às vezes falando de um jeito e do outro. Sinceramente, não pode acontecer. Não pode, porque isso afeta a vida do outro. E nós não podemos afetar a vida do outro simplesmente porque nos sentimos no direito. Se pode até questionar, falar, não, eu vou ser transparente. Não dá para ser transparente num dia muito complicado. Não dá para ser transparente porque você vai, às vezes, machucar o outro sem necessidade, quando na realidade é só você ter esse controle de dizer quem eu sou,
como eu estou é uma coisa, agora quem eu sou? Será que eu preciso ir para a jugular dessa pessoa dessa forma? Ou então, será que eu preciso falar tão alto assim? São tantas variáveis de fato que estabelecem esse conjunto, essa relação que compõe a sua identidade vocal e, ao mesmo tempo, como que ela se estabelece na comunicação. É fundamental pensar sobre isso, porque aí nós damos passos largos para melhorar a comunicação. Eu fico vendo que muita gente se preocupa com o falar em público, mas não tá nem aí se a fala do dia a dia é boa ou não. Bato nessa tecla. Todas as vezes você vai me ouvir falando isso. Fala melhor em público ou no vídeo. Quem fala bem no dia a dia, quem se propõe a isso. Ninguém tem que ser um ser perfeito, maravilhoso. Não, mas tem que ser razoável, sensato, para que nós possamos viver numa sociedade que tenha equilíbrio, que tenha paz. A paz vem muito, em grande parte, da comunicação e nós devemos ser um referencial para isso. Que a nossa voz possa ser sempre um marcador de coisas muito positivas. Eu vou aqui contar para você uma história que foi muito, talvez a mais difícil que eu vivenciei ao longo dos anos, que me marcou em relação a isso, da responsabilidade que a gente tem perante quem nos ouve. O meu pai tinha saído da UTI e estava em casa, nós montamos uma UTI em casa para ele, e num determinado momento eu tinha um treinamento para dar, que é numa universidade aqui em Curitiba, bastante distante da minha casa, era assim um percurso longo e era para executivos de uma multinacional, enfim, era um treinamento que já estava programado, era uma coisa bem, bem, bem grande. E aí eu não podia falhar. E meu pai estava na nossa UTI lá em casa. E quando eu cheguei no estacionamento dessa universidade, o meu irmão me ligou e falou: Cida, onde você tá? Meu coração já gelou, né? Eu falei: eu tô aqui, vou entrar num treinamento. Isso eram 6:30 da tarde, o treinamento começava às 7. Tô chegando aqui, tô descendo do carro. Daí ele falou: Cida, não tem como você voltar para casa, o pai tá muito mal. Eu acho que ele não vai resistir. E nós já estávamos lidando com esse problema de UTI há algum tempo. E meu pai, claro, era absolutamente tudo para mim, ele já faleceu e ele não poderia estar longe de mim naquela hora, eu não poderia estar longe dele. E eu fiquei desesperada, falei: meu Deus do céu, e agora? O que eu faço? Meia hora eu sabia que as pessoas estavam em trânsito, não tinham o que fazer. Ao mesmo tempo, eu também não tinha o que fazer, se não queria estar junto do meu pai, obviamente. E aí eu fechei os olhos, claro, né? Nessa hora comecei a chorar, falei: meu Deus, o que eu faço? O que eu faço? O que eu faço? Como é que eu vou sair dessa situação? Porque eu não posso falhar, aquele sentimento de que a gente não pode falhar. E aqui um parênteses, meu pai já estava doente há muito tempo, então não era uma situação única em que ele estava pior num determinado momento. E, e nós levávamos isso com muita prioridade, o cuidado com ele. Eu, inclusive, fui morar na casa deles, dos meus pais, para cuidar de perto deles. Então isso teve um peso muito forte, mas era exatamente antes de um evento muito grande e muito importante que eu não poderia falhar com outras pessoas. Pois nessa hora me desatei a chorar, chorei, 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 chorei e fiz a minha oração e pedi que Deus me iluminasse. E falei: agora eu vou parar de choro aqui e vou tomar essa decisão do que eu devo fazer. Eram 3 horas de treinamento. E eu fiz a minha meditação por alguns instantes e pensei: na hora que eu abrir os olhos, eu vou tomar a decisão. Vou deixar minha mente aqui bem. Fiz lá os meus procedimentos de yoga que me acompanha a minha vida toda. Se eu pegar nessa direção, é porque realmente eu sinto que o pai vai. E eu não quero estar longe, claro.
Se eu pegar no trinco da porta, eu confio que ele vai esperar eu voltar. E não vou arriscar, não posso arriscar. Meu Deus, imagine o que foi decidir uma coisa dessas. Agora te contando aqui, já me dá até um negócio no coração. Mas no dia, pensa assim, parecia o final do mundo ali, vum, uma nuvem preta para eu resolver o que fazer. Ai, eu fiquei por alguns instantes até que eu abri os olhos. Eu te juro, eu não sei como isso aconteceu. Eu abri a porta do carro. Nessas alturas da minha cara, né, tava toda melecada de rímel e tal. E talvez ali eu sinta que tenha sido o meu momento guerreira, porque eu abri aquela porta com meu coração estraçalhado, mas ao mesmo tempo confiante de que tudo ia dar certo. Liguei pro meu irmão e falei: Ado, eu, eu confio que vai dar tudo certo. Eu vou desligar o meu celular para não ficar querendo te acessar e logo mais eu tô em casa. Fechei a porta do carro, fui pro banheiro, santos corretivos, maquiagem, não é? E aí fui e resolvi fazer a minha palestra. Com a cara, assim, né, já no lugar e tal. E fui e dei e me propus naquele momento a dar o meu melhor treinamento de toda a minha vida. E pela interação e por tudo que houve ali naquela noite, eu tenho certeza que foi o melhor que eu pude fazer, mas com todo o coração, porque eu confiei. E quando eu falo nessa relação da voz ser a marca, nós precisamos entender que às vezes a gente tem que ser guerreira, ser guerreiro, fazer com que as coisas se mantenham no lugar. E assim como um piloto tem que passar confiança quando está numa situação difícil durante o voo, nós também temos que fazer isso ao longo da nossa vida. Líderes, pessoas que comandam, pais, enfim, todos nós em algum momento precisamos deixar aquilo que a gente sente bem preservado, porque a gente precisa sentir, a gente não pode deixar de sentir jamais, mas saber da nossa responsabilidade na comunicação. Eu tenho certeza que naquele dia lá, se eu chegasse chorando e compartilhasse com as pessoas o que estava acontecendo comigo, sem sombra de dúvida, eles iriam me acolher e daria tudo certo. Mas eu não conseguiria trabalhar o meu foco de atenção e levar a turma para onde eu precisava que ela fosse, porque eu iria já desviar a atenção. Fui para o banheiro, fiz meu aquecimento vocal, trabalhei meu corpo lá e me joguei. Quantas vezes você já passou por uma situação difícil que você entende o que eu estou falando? Claro que também você pode me dizer: ah, não, eu ia para casa. Eu só não fui para casa porque eu tinha 100% de confiança que meu pai não ia me deixar na mão. Eu até conversei mentalmente com ele, falei: pai, ó, não me faça uma coisa dessa, não me faça. Tinha um termo que meus pais, uma cachorrada. Não vai me fazer a arte de resolver esse negócio sem eu estar do lado. Para concluir essa história, deu tudo certo. E nesse curso, inclusive, teve uma situação muito bacana que um dos participantes tinha perdido ali naqueles dias os familiares, a filha e a esposa e a sogra, de uma forma horrível, uma coisa que aí ele comentou isso com a gente e tal. E quer dizer, então a minha emoção acabou não impactando na dele, porque seria uma coisa a mais para ele sentir, e talvez ele não estivesse preparado para aquilo. É ou não é? Quando a gente assiste um telejornal, vamos imaginar o William Bonner, quantas vezes ao longo dos anos ele deve ter segurado a onda para poder fazer o trabalho dele da melhor forma possível. É isso.
A nossa voz tem que nos representar e a gente tem que confiar nela. Para confiar que a voz vem e que vai passar segurança, vai passar credibilidade, nós precisamos conhecê-la. Para concluir a história que você deve estar se perguntando, meu pai viveu por mais vários meses e eu tive a oportunidade de ficar bastante ao lado dele, cuidando com muito amor e carinho. Bem, essa foi a minha intenção de hoje, conversar sobre essa pesquisa, conversar sobre a responsabilidade que nós temos de fazer de fato a nossa comunicação nos representar e nós temos que confiar nas nossas habilidades de lidar com as situações e fazer a comunicação um ponto forte, não um ponto vulnerável que te deixe sempre instável. Eu tenho que passar para você aqui a sensação de quem eu sou. Essa sou eu, não necessariamente de como eu estou. Se eu estou com sono, tanto faz, mas o que eu quero passar é quem eu sou. E eu desejo que você faça o mesmo, que você grave sua voz e diga: essa voz aí é minha? Sou eu mesma? Vá ouvindo até você dizer: eu adoro a minha voz, eu gosto dela, ela me representa, ela é a parceira, eu uso ela bem. Aí pronto, aí eu te digo, realizei o meu sonho, que é poder fixar isso, que é o poder que a gente tem de melhorar sempre e sempre fazer um pouquinho a mais. Bom, se você gostou desse vídeo, se você tem algum comentário, deixa aqui embaixo. Eu vou ficar feliz em responder. Um abraço para você, muito obrigada, até a próxima!